Em Lucas 2,7, nós encontramos o seguinte relato acerca do nascimento de Yeshua. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, por que será que a Bíblia diz onde o Mashiach, o Messias, foi posto logo que ele nasceu? E será que isso revela alguma coisa acerca da data do seu nascimento? Vamos dar uma olhada na cronologia bíblica. Se nós selecionarmos aqui alguns versículos do capítulo 1 de Lucas, nós temos o seguinte: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Mais adiante, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E mais adiante, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, de Yohanan. E, um pouquinho mais adiante, e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Essa passagem é bastante relevante porque Zacarias era do curso sacerdotal de Abias, que é, segundo o que diz a Bíblia, o 8º curso. Os sacerdotes no templo serviam 2 semanas por ano conforme os seus cursos. Havia 24 cursos, então os sacerdotes serviam 2 vezes ao ano nas suas semanas respectivas, e quando havia uma solenidade bíblica, como uma festa, por exemplo, todos os sacerdotes serviam juntos. Em Êxodo 12:2, é dito que o ano bíblico começa na primavera. E logo no início do ano, no 1º e no 3º meses, respectivamente, nós temos 2 festas. Nós temos Hag HaMatzot, a festa de pães ázimos, e Hag HaShavuot, a festa das semanas, também conhecida como Pentecostes. Considerando então essas 2 festas, o curso de Avia, que era o 8º, mais essas 2 semanas em que todos serviam juntos, então o curso de Avia ocorria na 10ª semana do ano bíblico. Ou seja, se nós pensarmos na cronologia aqui, Zacarias retorna para casa e logo em seguida concebe Yohanan, João, que teria sido algo entre a 11ª e a 12ª semanas do ano bíblico. Yohanan, João, foi concebido por volta do final do 3º mês bíblico. Como Lucas 1:36 nos revela que Yeshua foi concebido 6 meses depois, então nós temos com isso, fazendo essa conta e considerando uma gestação normal que tem em média 40 semanas, Yeshua teria nascido por volta de meados do 7º mês bíblico. E isso é particularmente relevante porque essa é justamente a época de uma festa bíblica que é a festa de Sukkot. Sukkot, que significa cabanas, tendas ou tabernáculos, mais liberalmente, e que é uma festa de peregrinação. E isso pode ser visto em Devarim, Deuteronômio 16:16, que diz: 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Eterno teu Senhor no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. E é exatamente por essa razão que a cidade de Beit Lehem, de Belém, estava lotada. Beit Lehem ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém, de Jerusalém. Portanto, era uma cidade onde normalmente as pessoas se hospedariam em razão de uma festa de peregrinação. E justamente por essa razão é que Yosef, José e Miriam, Maria, não conseguiram local para o nascimento de Yeshua. E vamos analisar a palavra que normalmente é traduzida como manjedoura. Essa palavra no aramaico é a palavra uria, que significa tenda ou local onde se colocam animais. Já no grego, a palavra fatni seria ou manjedoura ou tenda. E é muito interessante esse aspecto do uso para animais, porque a palavra Sukkot, que é o nome da festa das cabanas, ou festa de tabernáculos, é o plural da palavra Sukkah, que significa no hebraico cabana ou abrigo, e pode ser usada tanto para homens quanto para animais. Nós podemos ver isso em
Bereshit, em Gênesis 33, 17, onde é dito: Yaakov, Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas, Sucote, para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Portanto, Yeshua não foi posto numa manjedoura, Yeshua foi posto exatamente debaixo de uma sucá. Por ocasião dessa festa de peregrinação, o povo habitaria em Sucote, em tendas, por 7 dias. E assim Neemias descreve a celebração. Saiu, pois, o povo e trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa do Senhor, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Então cada um fazia sucá, a tenda, aonde fosse possível. E a sucá ela é muito interessante e é bastante relevante o fato do Messias ter nascido debaixo de uma sucá por uma série de motivos. Primeiramente, a sucá ela era um tipo de habitação humilde e provisória. Ao longo de toda a Bíblia, ela é descrita como algo que é feito temporariamente para abrigar da ação do tempo. Jó 27:18, por exemplo, fala: e edificará sua casa como a traça e como o guarda que faz a sucá. Os guardas, quando estavam em missões militares, eles normalmente montavam esses abrigos temporários com galhos, com folhas, justamente para proteger da ação do tempo. E isso é comparado com uma habitação mais sólida, com uma casa, com uma fundação construída, e às vezes é usado justamente para indicar um estado de algo que é frágil, de algo que é provisório, que é humilde. Como é o caso aqui em Yeshayahu, em Isaías 1:8, que diz: Sião está só como sucá em uma vinha, como choça em pepinal, como cidade sitiada. Sucá tinha esse aspecto de humildade, de algo temporário, de algo frágil. Por outro lado, sucá também simboliza a proteção do eterno, uma vez que a sucá, por mais que fosse frágil, por mais que fosse provisória, ela asseguraria uma proteção contra a ação do tempo. Nós vemos isso em Yeshayahu, em Isaías 4:5-6, onde diz: haverá uma sucá para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Portanto, Yeshua, mesmo estando em uma forma frágil, em uma forma humilde, em uma forma provisória, veio trazer para nós a proteção do eterno do ponto de vista espiritual. E é interessante que em Yohanan, em João 1,14, é dito: e a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Algumas traduções trazem habitou entre nós. Mas essa palavra, a raiz dela, desse verbo, no aramaico, agen, significa habitar, repousar ou tabernacular. Literalmente habitar em uma cabana, em uma tenda. Assim como no grego pode significar habitar ou fixar uma tenda, tabernáculo, habitar em uma tenda ou tabernáculo. E Yeshua, em seu retorno, ele também vai cumprir uma profecia bastante relevante que tem também a ver com essa questão da sucá. O que é traduzido frequentemente como tabernáculo de David, que se refere ao reino davídico, é justamente a palavra sucá no hebraico. Naquele dia tornarei a levantar a sucá caída de David e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. Isso está em Amós 9:11. Portanto, aqui novamente sucá sendo usado como uma figura de linguagem para algo que é frágil, algo que está caído, indicando que essa fragilidade do reino davídico, no retorno de Yeshua, quando vier como rei forte, deixará então essa sucá de ser frágil. O reino de David será restaurado, será reparado, e aí será um reino forte, um reino sólido, um reino duradouro. Portanto, a tradução mais literal, levando em conta esse contexto de Lucas 2:7, seria: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e o fez deitar sobre uma sucá. E que lições então nós podemos aprender, levando em conta que o Messias nasceu sob uma sucá, justamente na festa de Sukkot, na festa das cabanas ou de tabernáculos? Primeiramente, nós podemos entender que o Eterno sabe o que é habitar em um corpo frágil e temporário. Ele sabe o que eu e você sofremos, o que eu e você passamos, porque Ele também já tomou para si uma habitação frágil, uma habitação temporária, uma habitação humilde.
Enquanto estava na Terra, Yeshua também nos ensinou a dependermos da proteção do Eterno. E é muito interessante, porque a proteção do Eterno, espiritualmente falando, ela pode ser diferente daquilo que nós vemos no mundo físico. No mundo físico, nós nos sentiríamos seguros de estarmos atrás de um exército forte, poderoso, cheio de armas. E, no entanto, a proteção do Eterno para nós veio através de um corpo frágil, de um corpo temporário, de um corpo humilde, que é justamente o Messias tabernaculando conosco. E, por fim, que o estado frágil do reino de Davi terá fim na volta de Yeshua. Quando Yeshua voltar, então nós teremos um reino forte em Israel, um reino duradouro, um reino permanente. E aí também acabará não só a fragilidade do reino, mas também a nossa fragilidade, porque nós estaremos protegidos debaixo de uma fundação sólida que é o Messias.